Podes explicar o que é que costumas levar no dia em que tens mais disciplinas? Sim. Costumo levar os livros, das disciplinas todas. Estojo. Caderneta. Este ano eu escolhi estes cadernos, mas estou um bocado arrependida porque são mais pesados. Pois. Há pessoas que exigem que nós levamos o caderno de atividades, mas nem sempre levamos. Porque não dá jeito nenhum, eles quase nunca o usam. E como se torna muito peso e a mochila fica super cheia, para mim é mais fácil ter que cortar em livros porque as pessoas não usam tanto o manual. E, por exemplo, já te lembraste alguma vez de dividir o peso com o teu colega ou colega de carteira? Sim, o ano passado fazia, por exemplo, eu levava o livro de Físico-Química, ele levava o livro de Ciências, eu de Português e ele de Geografia. Podes nos mostrar que material levas no dia em que tens mais disciplinas? Levo os cadernos e levo sempre o dossiê, que tem todas as disciplinas, e levo sempre os tojos todos e a lancheira. Tens alguma preocupação de quando estás a fazer a mala, de como metes as coisas aí dentro? Meto o dossiê no fundo, Quando dizes fundo é mais perto das costas, certo? mais perto das costas, Ok. e os livros depois, e tenho um bolso só para os tojos. A Organização Mundial de Saúde estima que 85% da população teve, tem ou terá um dia dores lombares, problemas que começam na infância, quando o esqueleto ainda está em formação e qualquer abuso pode comprometer o seu equilíbrio. Segundo dados revelados na Semana Europeia 2000, Portugal é um dos Estados-membros com maior predominância de trabalhadores que sofrem dores nas costas, as quais podem ter origem na infância. A coluna vertebral é uma estrutura mecânica que desempenha a função de suporte do corpo, protege os órgãos vitais e serve também como ponto de inserção dos músculos. É o eixo do corpo, sendo composta por 33 vértebras articuladas entre si. Entre essas vértebras, existem discos fibrocartilaginosos que funcionam como amortecedores. É a coluna que faz a comunicação entre o cérebro e o resto do corpo. Considerando que as crianças permanecem por um período de 5 a 6 horas nas instituições escolares, é importante a tomada de consciência para alguns dos problemas encontrados neste ambiente. Posto isto, as principais causas de lesões musculoesqueléticas na criança incluem posturas inadequadas, postura de transporte e manuseamento incorreto das mochilas e mobiliário escolar não adequado às características individuais de cada criança. As deformações da coluna que afetam as crianças não recaem apenas no peso das mochilas, mas também no seu tamanho e na forma como são transportadas. São 3 os desvios posturais potencialmente ocasionados pelo uso de mochilas pesadas, nomeadamente a escoliose, que pode ocorrer quando o aluno deixa a mochila apoiada apenas no ombro, a cifose, por acomodação devido ao excesso de peso, e ainda a lordose, também por acomodação devido ao excesso de peso. Crianças com deformidades na coluna raramente sentem dor. Por surgir de forma silenciosa e insidiosa, na maioria dos casos só é visto pelos pais e professores num estado avançado, ou só se revela numa fase adulta, o que se torna mais agravoso. A fraqueza muscular devido ao sedentarismo pode estar na origem do problema. Por isso, torna-se importante a prática do exercício físico ao ar livre. A atividade física que promove a coordenação e o desenvolvimento durante os anos escolares inclui a corrida, o salto, a natação, a patinagem e ainda a bicicleta. É também de realçar que é importante ter hábitos de sono e repouso, assim como uma alimentação saudável. Nos casos em que a criança apresenta dores, pode apresentar déficit na atenção e, como tal, na aprendizagem. Costumas estar atenta à forma como os teus filhos usam a mochila e ao peso das mesmas? Sim. Nem sempre, mas sempre que possível, procuro estar com elas a arrumar a mochila. Costuma dar algum conselho acerca da forma como elas devem transportar a mochila? A mais velha, principalmente porque ela gosta muito de utilizar sabão e então estou sempre a chamar a atenção que a deve trazer nos 2 ombros e ajustar, para que o peso ande mais sobre as costas e não ao fundo ou do lado. Utilizar sempre as 2 alças.
geralmente dou, e quando eles colocam a mochila mal, assim, repreendo ou chamo a atenção. Sim. Quando compra uma mochila, a que características presta mais atenção? À parte das alças, aqui em cima o reforço. Bom, nessa questão da compra, não é? E para eles é sempre mais importante a marca e os desenhos que a mochila tem. Mas, daquilo que eu sei, o mais importante é realmente as alças serem almofadadas, as costas serem almofadadas, a mochila não ser demasiado grande para ser adaptada às costas dos meninos e não sei se têm outras sugestões. As alças e aquela parte de trás, de apoio às costas. Sabe que consequências podem advir do mau uso e do sobrepeso das mochilas? Sim, a nível das costas principalmente. Pode dar algum exemplo? Por exemplo, a escoliose ou problemas aqui lombares. A minha mais velha já tem um bocadinho disso, por erro, utilizar sempre a mochila sempre nas mãos. Posso saber tudo, mas acho que sei algumas. Pode dar algum exemplo? Desta parte aqui dos ombros, do pescoço, o sobrepeso, a carga que faz nos ombros, faz mal à coluna. Sei que há risco, não é? Há risco de terem dores nas costas e há algum risco de ficarem com algumas alterações. Mas, efetivamente, aquilo que poderá acontecer, se calhar não. Torna-se importante que os pais tenham atenção à postura dos seus filhos e, caso despistem simetrias do tronco, deverão recorrer aos serviços de saúde, pois quando estes problemas são detectados a tempo, são corrigíveis. Preste atenção quando a criança fica em pé. Se ela concentrar o peso na mesma perna, pode estar a tentar corrigir algum desvio. Crianças muito tímidas tendem a adotar uma postura cifótica. Observe a costura traseira das calças. Ela deve ficar centralizada nas nádegas quando a criança caminha. Se isto não acontecer, pode ser sinal de algum problema. Observe os ombros da criança enquanto caminha. Eles devem estar alinhados. Quando os braços estiverem paralelos ao corpo, a distância entre eles e a anca deve ser igual dos dois lados. O que é que acham que as mochilas pesadas vos podem provocar? Dores nas costas, dores no pescoço. Tenho nos ombros. Como é que transportam habitualmente o material escolar? Temos. E como é que costumam ir e voltar da escola? De manhã vamos as duas no carro e à tarde voltamos para casa a pé. Como é que habitualmente transportas a mochila? Sem mala. E tu? Com as duas ou só? Acham que é a maneira mais correta? Vocês têm cacifo? Não. E achavam que dava jeito de ter? Dava jeito para pôr umas coisas de EV, umas regras, umas coisas e usar a comunicação física. Costumam levar muito peso na vossa mochila? Sim. Têm sentido dores ultimamente? Eu sinto-as quando mudei, tinha as minhas costas de tal. E já há quanto tempo é que sentes essas dores? Mais ou menos desde o ano passado. Sei lá mais peso. E já foste ao médico por causa disso? Não. O que é que achas que fazes de errado quando utilizas a mochila? Usá-la só de mala. E tu? Também. O que é que poderiam então fazer para melhorar? Poderíamos tentar usar podíamos tentar usá-la nas duas alças, mas estamos mais habituadas. É só pegar e ter. Portanto, agora vamos então dar algumas dicas, alguns conselhos como se devem utilizar mais corretamente as mochilas. É muito comum que os jovens utilizem as mochilas muito caídas, nomeadamente muito abaixo da anca. O ideal seria que estivesse o mais em cima possível, o mais em cima a nível da anca. Podes apertar, se faz favor, não? Pronto, ficará sempre porque a carga também pode ser por vezes demasiada. O ideal então é que caibam 2 dedos debaixo das alças da mochila, para que não haja demasiada compressão. Também será ideal que a largura das alças
seja cerca de 4 cm e que não esteja demasiado apertado e demasiado largo, para não fazer demasiada compressão nos ombros, ou para também não haver uma restrição da circulação a nível do pescoço. Será também ideal que sejam almofadadas as alças, assim como as costas da mochila. Inês, pega então na tua mochila como pegas normalmente. Pronto, isto não será a maneira ideal de separar a mochila do chão, pois estará a fazer uma grande sobrecarga nas estruturas do braço e nas estruturas das costas. Portanto, Inês, pôs outra vez então a tua mochila, se faz favor. O ideal será então baixaste, agachaste, pegares então na mochila, metê-la às costas nessa posição, exatamente, e levantar usando a força das pernas, desta forma.